Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bancário Pode Mais, o podcast da Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eu sou a Lohana Amaral, a apresentadora, e hoje nós teremos um episódio muito bacana, porque o tema de hoje é educação popular, periferias, emancipação social. E para participar do nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo um convidado muito especial. O nome dele é Gustavo Cunha. Ele é professor de matemática, educador popular e eu vou passar a palavra para ele se apresentar um pouquinho melhor. Gustavo, seja muito bem-vindo Obrigado. e, por favor, fique à vontade de se apresentar. Bom, primeiro, muito feliz de estar participando aqui. É uma conversa nesse podcast, principalmente com os trabalhadores que assistem o canal, mas também esse espaço para falar sobre educação que tem sido pouco, né, na, na mídia tradicional. Então, estou muito feliz de falar com vocês sobre isso, principalmente com a galera que está assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Cunha, eu sou educador popular, professor de matemática, mas minha militância começou no movimento estudantil, lá na Rural, Seropédica, eh, ainda no Diretório Central dos Estudantes, um pouco antes, inclusive, quando começam as ocupações ali em 2016, contra a PEC do fim do mundo. E a partir do DCE, construir a União Estadual dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes. Participei da militância partidária através da União da Juventude Socialista e do Partido Comunista do Brasil. E hoje eh, sou militante do Partido dos Trabalhadores e pauto ali dentro do partido, inclusive, a questão da educação, principalmente nas periferias e, e a educação popular, e também com a educação em povos e comunidades tradicionais de terreiro. E é isso. Ótimo, e vamos nos adentrar então um pouquinho mais sobre a sua trajetória, porque a gente quer conhecer um pouquinho melhor sobre esse teu trabalho, que você tem uma trajetória marcada justamente na militância estudantil, né? E como é que foi esse começo? Conta um pouquinho mais pra gente como é que foi esse começo nas ocupações, na questão da luta, no congelamento de gastos. Compartilha com a gente. Bom, eu entrei na Rural em 2015, e a universidade já estava um tempo já sem greve nenhuma, sem nenhuma movimentação muito grande, que envolvesse mais do que a militância organizada, né, que furasse a bolha da universidade. E ali em 2016, logo depois do golpe na presidenta Dilma, começaram essas discussões sobre a PEC do fim do mundo, né, que congelou os gastos de educação e outros gastos, públicos por muitos anos. E naquele debate as universidades começaram pelo Brasil a serem ocupadas. Se não me falha a memória, pode ser que esteja errado, eu acho que a Rural foi a primeira, a Universidade do Rio de Janeiro, a ser completamente ocupada. Eh, eu ainda não era organizado, era um estudante que participava das discussões, mas não não filiado a nenhuma organização, que a gente chama de militante independente ainda, e participando de uma assembleia na Rural, s s chegou a notícia de que, tinha sido aprovado no segundo turno a a PEC. E aí, já nessa assembleia foi aprovada a ocupação da universidade. E a Rural Enciclopédica ali, ela é um campo só, no mesmo lugar, e tem seus cursos em cada prédio, né, mas é dentro tudo no mesmo campo, né, diferente um pouco da UFRJ, que você tem o IFIX ali no centro, você tem o Sim. Fundão, você tem lugares diferentes. Eh E aí, naquele momento, cerca de 300 estudantes ocuparam o P1, que é o prédio principal. Tem aulas ali de matemática, do meu curso, portanto, mas não todas. Tem aulas de física, mas ali principalmente é um prédio administrativo hoje, né. E aí, logo nos primeiros dias de ocupação, alguns professores mais à direita começaram a sair do P1 e irem tentando dar aulas em outros prédios, mesmo que não fossem as salas deles, eh, aquelas ali. E como principalmente esses cursos que tinham aula no P1 era matemática e física,
a galera da matemática foi a primeira a se organizar para poder expandir essa ocupação para além do P1. Sim. E aí a gente ocupa ali o Pitágoras, que é o prédio da matemática, com a maioria de estudantes independentes, e foi nesse momento que eu me envolvi mais, né? Porque eu era um militante independente da matemática, próximo ali da galera do centro acadêmico, e, e defendi que todos os cursos fizessem isso, né? De Uhum. ocupar os seus próprios prédios. E aí a Rural ficou num embate entre a galera mais à direita, que era a minoria, que queria que as aulas continuassem, mesmo com a PEC correndo, e mesmo com esse movimento acontecendo no Brasil inteiro. E tinha gente que era grande maioria da universidade, que foi ocupando os prédios aos poucos, e em pouco tempo a universidade estava lá completamente parada. Isso foi já em 2016, logo um ano depois de eu ter entrado na universidade, né? Então, um ano depois de eu ter entrado, eu já comecei a estar mais próximo da organização estudantil. Em que momento você percebeu que a educação poderia ser um instrumento de transformação na vida ali das pessoas que habitam ali nas periferias? Olha, eu acho que a militância me ajudou na aplicação, assim, disso, de entender como faz, como participa, como põe a mão na massa, mas esse entendimento de que a educação é primordial para a transformação da vida das pessoas e do combate às desigualdades, às injustiças, surge de casa. Eu sou filho de professora também. Minha mãe, professora de português, que sempre falou sobre isso. Meu pai não é da educação, mas é um cara que não teve a oportunidade de estudar como eu tive. É, Meu avô faleceu ali quando meu pai tinha em torno de 17 anos. Ele precisou trabalhar para ajudar a sustentar a casa. Então, eu cresci com esse diálogo em casa de que se eu não estudasse, a gente não poderia ter uma vida melhor no futuro ou construir algo maior no futuro. E aí isso sempre foi vivo dentro de casa, né? Então, eu acho que quando eu entro para militância, eu entro na universidade, no momento que eu entro na universidade, porque apesar de eu vir de uma família que passou bastante dificuldades, meus pais conseguiram me colocar num local em que eu não tive tantos problemas assim relacionados à educação. Então, quando eu chego na universidade, eu me deparo com outras realidades também. Eh, e aí eu acho que talvez tenha sido neste momento, até das ocupações, que surgiu a vontade, né, ou o dever de participar desse tipo de movimentação para fazer com que pudesse mudar a vida das pessoas também. A O que eu aprendi na universidade, poder devolver para a sociedade. Acho que foi um pouco desse momento, assim. E teve algum momento marcante que foi ali o start para que você pudesse entender o poder transformador da educação popular? Olha, tem vários, né, tem vários. Eu acho que eu vou escolher um que já é Escolhe um. sim, muito mais próximo, mas que eu já tinha passado por muitas coisas no movimento estudantil, mas é que me fez virar um pouco a chave, assim. Eu construí a minha militância no movimento estudantil, no movimento, de luta pela educação, né, e me torno educador popular a partir do instante em que, ainda na UJS, a gente constrói durante a pandemia o pré-vestibular comuns, mas isso que eu vou falar é sobre, a minha atuação hoje com relação aos povos de terreiro. Minha mãe é mãe de santo e a gente construiu um coletivo, que o nome é coletivo. Co vem de co é a tradução de Yorubá para educação, então é um trocadilho. E a gente constrói isso a partir do momento em que a gente olha para dentro do terreiro e vê que a gente tem pessoas ali que são do magistério, muita gente do magistério, mas também muita gente que simplesmente nunca pisou na escola. Eh, e que não tinham acesso ou a informação
necessária para poder mudar esse panorama nas suas próprias vidas, mas que tinham essa vontade. Então, um dos filhos de santo da minha mãe, quando foi perguntado por que ele não voltava a estudar, já que ele tinha acabado de dizer pra gente que o sonho dele era poder fazer a prova do Gari, mas ele não tinha o ensino fundamental completo, a prova da Colurb, né? E aí, pô, por que você não volta a estudar então? É rapidinho e tal. Ele, não, eu tenho muita vergonha de voltar a estudar com as criancinhas. Imagina o grandão lá estudando com as criancinhas. E aí, assim, isso foi um pouco de choque, né? Sim. Como que alguém pode pensar que vai voltar à escola e vai ter que estudar junto com as crianças? É uma parada que é mais comum do que a gente pensa, mas existe uma desinformação muito grande eh, do poder público para a sociedade que precisa daquela ação, no caso o EJA, né? Eh, e aí as É um pessoas supletivo, simplesmente não né? procuram. É importante até ressaltar. O EJA, O né? Que EJA é é um supletivo um do supletivo. público, Isso. que o Estado tem. E que todos Então, têm direito, né? Quem não todo teve mundo tem direito. acesso, né, à educação pode, Sim. né, se E inscrever aí são e aulas à noite que não atrapalham, inclusive, o trabalho, né, das pessoas. Eh, mas é esse choque, né, de como que existe essa desinformação com as pessoas e também o medo das pessoas irem tirar essas dúvidas, porque realmente ela na cabeça delas, acham estranho o que elas acham. Não é possível que eu vou ter que voltar a estudar com Pois é. com as crianças, mas eu vou lá no colégio tirar essa dúvida. Existe também um desconforto, Uhum. né. E aí a gente percebeu que o terreiro pudesse ser um espaço mais confortável para que essas pessoas pudessem resolver esse problema. Então a gente criou ali, junto com os professores, eh, do terreiro, o nosso pré-enseja. Então a gente já está há 2 anos, eh, a partir disso, com esse pré-enseja de graça, né, público para as Uhum. pessoas, não só de terreiro, mas ao entorno, para se prepararem para a prova do enseja. O enseja é uma prova que você faz para tirar o diploma do ensino médio. Então, só para quem não conhece, o Isso é EJA é o importante. supletivo. Você vai à escola todos os dias, normalmente, Sim. e o Enseja é uma prova nacional, como o Enem, Pro ensino que médio. qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever, se ela quiser se preparar sozinha e chegar lá e fazer a prova. Então, se ela for aprovada nessa prova, ela tem um diploma no ensino médio. Então, a gente faz esse trabalho de preparar as pessoas para essa prova, né. E tem gente lá no terreiro, inclusive, que a partir disso teve o estalo de querer voltar a estudar e preferiu ir para o EJA, não fazer a prova do Enseja. Eu acho que é importante também. Sim. Acho que cada um tem um nível, tem um lugar onde vai se sentir mais confortável para voltar a estudar. Então esse foi um momento marcante para você e de fato transformador, né? Nós vamos agora para o Principalmente. bloco 2, onde a gente vai falar justamente da educação como instrumento de emancipação. E a pergunta agora é, na sua visão, o que que é educação popular e como que ela se diferencia da educação tradicional que a gente encontra hoje em dia? Eu vejo essa pergunta com 2 respostas, assim. Eh, Educação popular, a gente pode responder isso no que tange a metodologia, e a gente pode responder isso no que tange ao território. Eh, então, sobre o território, a educação popular se diferencia da educação tradicional, no momento em que a gente olha para os territórios mais periféricos, e a gente tem uma dificuldade muito grande de, qualificação desse dessa educação. Isso tem vários aspectos. Tem o fato do poder público, por N motivos, ter uma menor quantidade de investimento nas escolas públicas nesses locais. Tem o fato de que essas escolas estão em locais que têm um combate ao poder paralelo durante o horário de aulas, então, mesmo numa escola pública, na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, que é a minha realidade, aqui vou ter mais profundidade para falar, mesmo em 2 escolas públicas, se ela estiver na zona sul e ela estiver numa comunidade da zona oeste ou da zona norte, realidade é completamente diferente, mesmo as 2 sendo do estado ou sendo do município. Isso tem muito a ver com o território, tem a ver com o horário que a polícia vai fazer a operação nas escolas. Tem a ver com quando os professores que são aprovados nos concursos não têm, eh, a devida, valorização, obviamente eles vão preferir por estar em colégios que têm o menor,
índice de periculosidade para estar dentro dessas salas. Então você tem professores, os, os mais qualificados, não que eu acredite que os professores devam estar em prateleiras diferentes, assim, Hum, mas naturalmente professores que têm esse primeiro poder de escolha das escolas onde eles vão estar em escolas que são mais tranquilas de trabalhar naturalmente em territórios menos periféricos do que os, os de lá. Então, eu acho que a educação popular tem a ver com essa questão do debate do território, que ultrapassa um pouco a educação. Educação popular também é debater a questão social das pessoas, a questão da segurança alimentar, a questão da, da segurança pública e tudo mais. E sobre metodologia, né? Quando você fala de educação tradicional, você tem uma, um escopo de educação que engloba, perdão, engloba é, uma metodologia que a gente já conhece. Eu sou professor de matemática e quando eu entro em sala, as pessoas são professor de matemática e os alunos, ninguém quer assistir aula de matemática, porque é chato, eu sei que é chato. que isso? Nós Então, adoramos matemática. Adorava aulas de matemática. Muito bom. então, tradicionalmente, existem disciplinas, matérias, né, que são vistas como um bicho de sete cabeças e que talvez seja por conta da metodologia que não, Sim, não entende ou absorve os saberes e costumes e cultura local, né? verdade. Mesmo, mesmo que esses locais sejam muito específicos. Então, se você vai para uma escola que fica perto de uma comunidade que tem uma escola de samba, é importantíssimo que o professor de história, por exemplo, consiga trazer letras de samba para explicar sobre a história do Brasil, que é muito possível, e eu vejo vários amigos que fazem isso, eu acho extraordinário, inclusive. Total. Isso vai fazer com que as pessoas se aproximem disso. Se eu sou professor de matemática, eu vou falar da parte de frações, que ninguém gosta, por exemplo, eu posso falar sobre é, é, problemas, eu posso falar problemas que envolvam frações em que a situação, o problema da questão seja parte da realidade dessas pessoas. É, enfim, eu acho que tem essas duas respostas. Sim, ela se diferencia, né. E o que que é emancipação social no seu ponto de vista? Como que a educação ela pode ser ligada a esse caminho? O que que significa para ti? Bom, então, como eu disse sobre a questão do território, né? Eu acho que a, a educação ela é um caminho para a emancipação social a partir do momento em que a gente consegue fazer com que esse debate, para além da educação, né, que envolve a educação, mas é para além da educação, seja feito com profundidade nesses locais onde não é feito, Tem que ser mais né? explorado. É, 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 isso precisa ser mais explorado. Então, a educação emancipa as pessoas. Então, de novo, né, trazendo a experiência sobre o nosso pré-enseja, a gente fez uma dinâmica com a psicopedagoga Maiara, inclusive, beijo, Maiara. No primeiro dia de aula, a gente pergunta para os alunos, né, como que eles se veem daqui a um ano. E as respostas são com um bom emprego, Olha só. com, com o diploma, trabalhando menos, mais feliz. E aí, no último dia de aula, antes da prova, a gente faz a mesma dinâmica. Quando você pergunta para as pessoas, e elas aprenderam matemática, química, física, português, história, geografia, tradicionalmente falando, para se preparar para a prova, Uhum. inclusive. Mas a educação por si só ela emancipa nesse sentido. As pessoas respondem: eu quero fazer faculdade de gastronomia e aí eu quero ajudar aqui na cozinha solidária do terreiro para alimentar as pessoas. Eu Muito quero fazer assistência social e eu quero ajudar as mulheres que são iguais a mim, do meu bairro, da minha comunidade. Eu quero, enfim, as pessoas que vêm desse lugar, elas encaram a educação primeiro como uma grande oportunidade de mudança da sua própria vida, mas também uma grande oportunidade de se tornar um agente transformador na vida das pessoas que ela ama. Então, isso traz a emancipação individual, mas também a emancipação coletiva do local. Eu acredito muito nisso, assim.
Oh, maravilhoso, maravilhoso projeto. E qual a importância de reconhecer os saberes dos territórios como as vivências? Assim, modo geral, digo também a religiosidade, os afetos, no seu ponto de vista. Então, acho que é uma pergunta que vai para outra parte da resposta sobre o que é educação popular, né, que é sobre metodologia. Eu acredito muito que a gente precisa, enquanto educadores, entender o território que a gente está pisando, entender a a realidade social que a gente está que aqueles alunos estão incluídos, entender sobre sua própria religiosidade também, sem tabu, de falar sobre isso, assim, para que a gente possa extrair da melhor maneira, o aprendizado dessas pessoas a partir do que a gente precisa passar para que elas entendam. Então, de novo, se eu sou professor de matemática e eu estou num território onde as pessoas, eh, trabalham muito com vendas, com vendinha, com de camelô e tal, eu vou falar sobre isso, eu vou trazer situações, problemas que envolvam isso, em que elas aprendam a fazer frações, a fazer números decimais, com questões de troco, por Uma exemplo. forma mais próxima à realidade Eu delas. acho que a gente isso, eu acho que a importância de saber saber o território, saber a vivência, saber a religiosidade, tudo isso, das pessoas faz com que a gente consiga, enquanto professores, preparar as aulas que são, específicas para essas pessoas. Uhum. Eu acho que nós professores não podemos ser simplesmente repetidores de informação, né, não é só isso. A educação não pode ser simplesmente passar a informação. Eh, eu acho que tem a ver também com essa parte. Ótimo. Nós vamos agora para o bloco 3. Nós vamos falar justamente sobre experiências e projetos. Você já até apresentou um pouquinho sobre o projeto que vocês dirigem, mas conta pra gente como é que surgiu a ideia desse projeto pré-vestibular comuns. O que que significa? Então, comuns foi durante a pandemia. A gente, se não me falha a memória, ainda estava tesoureiro da União Estadual dos Estudantes, mas também presidia a União da Juventude Socialista no município do Rio. E aí, ou se não era presidente ainda, eu estava na direção municipal, de alguma forma as coisas se encaixaram, assim, né. Eh, a gente tinha uma atuação na comunidade já, com alguns militantes que eram moradores da comunidade do Batã, em Realengo. E a gente teve, eh, a oportunidade de fazer doações de cestas básicas no início da pandemia, lá nessa comunidade, e de alguma forma a comunidade nos abraçou, assim, de forma a gente ser benquisto por Uhum. eles, benquisto inclusive pela associação de moradores e tal. Ao mesmo tempo, surgiu um edital da Fiocruz, que era um edital que, pedia para que os movimentos sociais resolvessem algumas questões que a pandemia traziam para as comunidades. E a gente já tinha o coletivo Comuns, que era o coletivo da da nossa organização que fazia essas doações de cestas básicas, né, fazia acolhimento de mulheres também e tal. Eh, e a gente escreveu o projeto e vencemos o edital da Fiocruz durante a pandemia. Tivemos esse investimento aí. E aí que foi o que possibilitou a gente construir o pré-vestibular e o Fala Batan. O pré-vestibular ele funcionou por 2 anos, de maneira online. A gente tinha professores da própria organização que davam essas aulas online, das suas próprias casas, e era voltado para pessoas que eram moradores do Batan. O jornal veio um pouco depois, quando teve uma abertura um pouco maior para as pessoas saírem às ruas, a gente colocou o jornal em prática, que foi, um jornal que falava sobre a comunidade. A ideia era falar sobre não sobre o Campeonato Brasileiro, mas sobre quais times do Batan iam jogar, porque eles têm um campeonato interno ali. Então a gente botava a tabela do campeonatinho deles. Na última página a gente falava sobre educação e saúde. Então, falando para as pessoas se vacinarem, dizendo quais eram as notícias, da saúde pública, naquele momento. E no fin na parte de trás tinha sempre a história de um morador muito antigo da comunidade, né. Eh, então surgiu dessa forma, os 2
o jornal e o pré-vestibular, eles surgiram juntos. E o objetivo era fazer com que a gente não tivesse tanta evasão escolar naquela região, mantendo as pessoas com algum incentivo de estudo, né, dizendo para elas que elas podiam, ainda na pandemia, passar para a universidade, entrar na universidade também. Isso também era direito delas, elas também podem sonhar com isso. E aí eu acho que a gente conseguiu ali fazer um bom trabalho pelo tempo que a gente conseguiu manter. Mas além desses projetos, teve um outro também, né, que você auxiliou aqui que você fundou, na verdade, que é o Coletivo, que você chegou até a falar um pouquinho no início do nosso bate-papo. Uhum. Conta um pouquinho mais como é que funciona esse projeto, porque ele tem atuação direta em terreiros, né? Isso. Explica pra gente. Então, o coletivo, como eu disse, né, foi a partir dessa conversa que a gente acabou tendo dentro do nosso próprio terreiro. E a gente fundou o coletivo em 2024. E ele começou em 2 terreiros, o terreiro da minha mãe e no terreiro da mãe Márcia Marçal. E foi nesse formato, né, já presencialmente, óbvio, mas a gente colocava ali professores de terreiros para dar aula para as pessoas no terreiro, Uhum. não necessariamente aula para pessoas apenas do terreiro. A ideia, para além do que eu já falei relacionado à educação, é que também tem ali que diferencie um pouco a visão preconceituosa que se tem de um terreiro, às vezes com o entorno, né? A gente está vivendo um tempo de muita intolerância religiosa. E a gente sabe que muitos terreiros são atacados de tempo em tempo aí. Você vê que tem um terreiro que alguém taca fogo, alguém taca pedra, alguém quebra as imagens, enfim. Então, de alguma forma, o coletivo ele surge para poder auxiliar na educação das pessoas de terreiro, mas também para fazer com que os terreiros ajudar que os terreiros possam cumprir algum nível de papel social para o seu entorno, auxiliando nesse combate à intolerância religiosa, né? Criando uma relação mais próxima do terreiro com a sua comunidade. E o terreiro é um lugar, assim, para além das pessoas que são do terreiro, eu acho que se você conversar com qualquer sacerdote, você vai ver que o terreiro, qualquer terreiro, é um lugar de muito acolhimento social, né? Você tem pessoas que não têm o que comer em casa, eles vão até o terreiro durante uma função, porque sabe que vai ter as pessoas ali em função e você almoça no terreiro. Tem pessoas que vão ao terreiro todos os dias para comer. Tem pessoas que vão ao terreiro para conversar com a mãe de santo e ouvir aquele conselho, eh que nada mais é, inclusive, de um auxílio até psicológico, né, porque as pessoas não têm um acesso a pagar um psicólogo, um psiquiatra, e acaba que a mãe de santo cumpre esse papel de acolher essas pessoas. Eh, e aí para a educação acaba sendo da mesma forma. A gente acabou entendendo que a educação, também pode ser construída dessa forma, e e e com isso a gente ter o resultado, claro, né, de melhorar a educação desses locais. A gente sonha, e eu vou usar essa palavra algumas vezes, assim, o sonha. A gente sonha que o coletivo cresça, para mais terreiros, que o coletivo cresça na sua quantidade de alunos, que o coletivo cresça não só para um pré-enseja, mas também para um pré-vestibular, mas também para virar uma escola comunitária, mas também para, enfim, coisas que a gente não consegue nem imaginar, mas que também surjam outras iniciativas que já devam existir, inclusive, a gente não conhece o mundo inteiro, né? Que façam esse mesmo trabalho, né? Especificamente para essa comunidade. Parabéns pelos projetos. E agora nós, no bloco 4 a gente vai falar sobre território, juventude, organização. E a minha pergunta é: quais são os maiores desafios que vocês encontram para garantir justamente uma educação digna para quem mora nas periferias hoje? Não, acho que eu já falei um pouco na outra resposta, mas eu eu acho que principalmente é fazer com que a educação consiga chegar, né, com qualidade nesses locais. Acho que e aí isso já é um grande desafio, que é um guarda-chuva de desafios, né. Eh, a necessidade de valorizar profissionalmente os professores, os inspetores, o porteiro da escola, o diretor,
e fazer com que essas pessoas escolham estar nesses locais de maneira qualificada. A questão estrutural, você tem uma grande diferença de estrutura física mesmo das escolas que são nas periferias, das escolas que não são das periferias. Eu acho que precisa se ter precisa ser, acho que precisa ser pacificado o debate da educação por questões ideológicas, assim, eu acho que com o tempo a galera da direita vem fazendo um combate não só à educação, mas ao educador, ao espaço da educação. Então, projetos como Escola Sem Partido, por exemplo, que cria ali uma barreira do que você pode ensinar, do que você não pode ensinar, e isso vai criando também estudantes que acabam comprando certos debates que são mais fáceis, certas opiniões que são mais fáceis de ter, e que acabam sendo extremistas também, para não estarem incentivados a participar da escola, a ter seu aprendizado. É difícil você ver, por exemplo, uma escola da periferia que tem um grêmio estudantil organizado, fora os espaços onde estamos próximos aos congressos estudantis, né? Então, fui parte da União Nacional de Estudantes, eu sei bem que próximo do Congresso da UPES, por exemplo, a gente tem uma grande campanha de todos os coletivos políticos de formularem esses grêmios. Mas existe uma grande dificuldade, um grande bloqueio da sociedade, da opinião pública, da organização estudantil nesses locais. E a organização estudantil faz com que também esses estudantes possam lutar pelos seus direitos e pela maior qualidade do seu ensino. Seja ele coisas menores, como nós queremos que tenha um campeonato de futebol na nossa escola, que é justo. Ou seja ele, nós queremos que tenha um projeto de preparação dos alunos dessa escola para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, passa por tudo, assim. Eu acho que, portanto, para não ser muito prolixo também, acho que grandes desafios são de estrutura, investimento, de valorização do profissional. Você acha que falta participação política? Eu acho que falta participação política. E aí é isso, né? É um paradoxo. Você tem uma parte da sociedade dizendo que tem muita participação política dentro do colégio, e eu acho que falta. Eu acho que, na verdade, não tem. Eu acho que esse bloqueio criou uma cultura de que tudo que é político ou próximo de ser político, na real, às vezes nem próximo de ser político, é algo que não deva estar no colégio. E isso fez com que as pessoas fossem menos críticas à sua própria realidade. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que passa por essas três coisas. O que significa lutar por passe livre? Explica pra gente. Passe livre, Voltada ali para o Conselho Municipal de Juventude e outras políticas públicas em geral. O que significa para você vão. essa luta? E aí é isso, né? O quanto que a organização estudantil é importante. Vários direitos dos estudantes foram conquistados a partir da organização estudantil. E é claro, né? Se você tem direitos conquistados, você tem uma melhor qualidade por algum lado. Eu acho que a participação social é muito importante por isso. Seria um pouquinho mais fácil se tivesse uma facilidade de você chegar no colégio, perdão, chegar no colégio e falar sobre o Grêmio, mas a verdade é que as entidades, inclusive, às vezes batem na porta da escola e tomam uma portada na cara, não pode entrar para falar com o estudante, porque aí pode ser uma coisa muito absurda falar sobre política e organização estudantil, organização social, com aquelas pessoas ali que têm esse direito de se organizar, mas enfim. O passe livre, ele foi uma conquista aqui no Rio de Janeiro, né? Tem vários passe livres no Brasil, mas aqui no Rio de Janeiro ele foi uma conquista do movimento estudantil. E aí falando sobre o debate que eu participei no momento, né, quando estava acontecendo, os universitários do Rio de Janeiro já têm passe livre há um bom tempo.
E aí, só que ele era por decreto. E aí no governo Crivella, no, tô falando do município, tá? No governo Crivella, o Crivella acabou com o passe livre. E é isso, simplesmente os estudantes universitários que às vezes vêm da periferia, são as pessoas que são as primeiras de suas famílias a entrar na universidade, precisam ultrapassar várias barreiras para chegar até a universidade para estudar, perderam seu passe livre e aí a evasão universitária naquele momento aumentou bastante. Esse é um outro ponto do debate. A questão é que, enfim, o Crivella ele acabou com o passe livre e depois o Eduardo Paes ele é eleito com uma proposta ao movimento estudantil de que ele ia voltar a passe livre. Só que, quando o Eduardo Paes entra, e aí ele demora para poder pautar isso, e tem uma movimentação nossa. E aí, vai voltar ou não vai? O argumento do Eduardo Paes era que Rio Ônibus não apresentava as planilhas de quem eram as pessoas que tinham direito ao passe livre na universidade e quantas passagens essas pessoas usavam por dia. O Rio Ônibus só passava para a prefeitura simplesmente, toma aqui, é tanto que você tem que pagar. Olha só. E aí o argumento, assim, se eu tô no poder público e me deparo com isso, talvez eu até achasse justo pensar isso, né? Porque isso é um mau uso do dinheiro, um uso devido do dinheiro público. Você simplesmente pagar algo que você não sabe se você está pagando a mais. E aí, ele apresentou isso para a entidade, falou, cara, a gente não tem como, mas por outro lado também a gente tinha um direito que não estava sendo garantido. E aí, como é que você vai deixar de garantir um direito que já é dado? A gente organizou na Comissão de Educação da Câmara, com quem presidia a comissão era o Tarcísio Mota. Ele organizou ali uma reunião com todas as entidades, né, a UNE, a UEE, União Estadual de Estudantes, aí nesse momento eu já estava na UNE, e os DCEs das universidades públicas, alguns DCEs de universidades privadas. DCE é Diretório Central do Estudante, quem não sabe, como se fosse o Grêmio da universidade. Naquele momento, o Ministério Público apresentou que apresentou, né, toda essa contradição, que é um direito que não está garantido, mas ao mesmo tempo também, como é que vai pagar algo que você não sabe? A Secretaria de Transporte fez essa argumentação que eu falei do Eduardo Paz, e a gente fez a nossa argumentação. Teve ali algumas, acho que foram 2 ou 3 reuniões, e no debate a gente conseguiu fazer com que as reitorias, numa última reunião a gente conseguiu chamar as reitorias das universidades, as reitorias concordaram em entregar a planilha dos estudantes que têm o direito ao passe livre direto para a Secretaria de Transporte. Mas não tinha como saber como que esses estudantes usavam essas passagens. Aí é só com o Rio Ônibus mesmo. E aí o Ministério Público fez um termo de reajuste de conduta, dizendo que tudo bem se a prefeitura topasse pagar 4 passagens para todo mundo, mesmo que esse estudante não usasse passagem. Ou seja, hoje a prefeitura, não sei como está hoje, mas naquele momento a prefeitura estaria pagando mais, porque com certeza não é todo mundo que usa 4 passagens, estaria pagando mais, mas o Ministério Público estava ciente por conta do imbróglio todo. Sim. Então, para além dessa articulação burocrática, né, a gente fez diversos atos na frente da prefeitura, a gente organizou os estudantes, e acho que essa mobilização em torno da pauta é super importante, né? Então, nesse momento, o passe livre voltou. E aí, nesse instante, o Eduardo Paes não, ele já era secretário de transporte, eles já diziam que eles estavam organizando uma bilhetagem eletrônica para eles saberem quem era e quantas eram, porque a Rio Ônibus não passava os dados. Eu imagino que isso fosse já o Jaé. Imagino, só imagino. Porque é isso, né? Depois é o argumento que o Eduardo Paes está usando agora. Mas, enfim, eu acho que lutar pelo passe livre foi uma gratificante, né? Eu acho que é uma parada que tá aí para todo mundo agora, que vai continuar e que eu fiz parte. Então, eu acho que eu tenho esse sentimento assim de poder ter feito parte um pouco da história do movimento estudantil. O Conselho Municipal de Juventude, ele existiu por muito tempo. E ele é um espaço super importante de debates de políticas públicas para a juventude específica, não só sobre educação, mas
sobre tudo, né, sobre a juventude. Ele foi desativado, não sei por qual gestão. Eu tenho certeza que o César Maia tinha um conselho de juventude. Depois, eu não sei se foi o próprio Paz que tirou, enfim, alguém desativou. E aí, é, quando foi criada a Secretaria de Juventude do Rio, foi chamado todos os movimentos, né? Todos os movimentos de juventude para poder debater o que seria o Conselho Municipal de Juventude. E aí, naturalmente, aí nesse momento eu presidia a União da Juventude Socialista, participei dessas reuniões para a criação do conselho, fui conselheiro por uma gestão, na primeira, como, é, como conselheiro normal, na segunda, na cadeira da União Nacional dos Estudantes, que o conselho ele tem algumas cadeiras para instituições, algumas cadeiras por eleição. É, Então, acho que toda cidade deveria ter um conselho municipal de juventude, assim. Então, se você é do interior, não tem um conselho municipal de juventude na sua cidade, brigue por isso. Vá lá na Câmara, converse com os vereadores. O nosso aqui saiu por um projeto de lei. Muito Foi um bom. projeto de lei. Então, no projeto de lei, a gente pautou ali o que a gente achava que poderia ser as competências e deliberações que o Conselho de Juventude podia fazer, né? E saiu. Então, a partir do Conselho de Juventude, tem acontecido algumas coisas legais, assim. Eu não sou mais conselheiro, mas acompanho de longe a galera, assim, acho que a galera tem pautado legal. Agora, nesse governo federal, o governo Lula, tem um Conselho Nacional de Juventude muito forte mesmo, que tem pautado, a partir da Secretaria Nacional de Juventude também, muitas políticas públicas para a juventude, e acaba que com os conselhos, não só de juventude, digo para as pessoas participarem de todos os conselhos que elas puderem, né, da sua área, se você é da saúde, acompanhe o conselho de saúde, se você é mulher, acompanhe o conselho de mulheres, enfim. É, que é um local onde a sociedade pode participar perto do poder Isso, público e tem voz pautá-lo. ativa, né? Gustavo, a gente está chegando já no fim aqui do nosso bate-papo. E se você Muito bom. pudesse resumir em uma frase, o que significa para você o poder da educação popular? Se você pudesse resumir em uma frase, qual Uma seria? frase, Isso. A importância do a poder da galera educação. A galera me zoa. A galera me zoa que eu sou muito clichê, né? Mas eu acho que clichê é clichê porque deu certo. E aí é muito comum no movimento social a galera citar o Che. Então eu não vou fugir disso, não. Vou citar o Che. O Che Guevara ele disse uma vez: é, lutam melhores que têm belos sonhos. Eu acho que o poder da educação popular tem muito disso. Tem muito da gente sonhar. Sonhar não é maluquice, não é você pensar coisas que são realmente impossíveis, mas é sonhar coisas que são distantes. Que para você pode ser uma coisa que você nunca pensou na sua vida. Se você é uma pessoa que nunca pisou na escola, é muito distante você sonhar em ser alguém que tem um ensino superior. É distante, mas é um sonho. E você vai lutam melhores que têm os belos sonhos. Então lute por isso. Participe de tudo que você possa participar, aproveite as oportunidades que vão aparecer na sua vida. E se você teve a oportunidade de ter um caminho mais curto, participe também de iniciativas ou crie a sua própria iniciativa que ajude o sonho de outras pessoas. Eu gosto muito dessa frase. Mas se puder quebrar o protocolo, eu gosto muito de um samba da mocidade, de 1992, que não foi campeão, inclusive. Perdeu para Estácio de Sá. É, que é. Ele fala muito sobre isso. A mocidade naquele ano ela falou sobre sonhar, mas sonhar com o pé no chão. E ela cantou: sonhar não custa nada se seu sonho é tão real. É, a letra desse samba é algo que passa muito por o que eu acredito também. Muito bom, maravilha. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, foi uma Nós honra. agradecemos. Gostaríamos muito também de agradecer a todos os nossos ouvintes. Gostaríamos muito de agradecer a FETRAF RJS pelo apoio ao nosso projeto, ao nosso podcast Bancário Pode Mais. Sigam-nos em todas as nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. E aguardamos vocês no próximo episódio. Muito obrigada a todas e até logo. Tchau, tchau.